Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos estudar hoje média geométrica. A média geométrica é uma dentre as três médias pitagóricas. As outras são média aritmética e média harmônica, ok? Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo, ok? Então, vamos começar. Então, vamos à média geométrica. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar um conjunto A, e esse conjunto ele é formado por alguns valores. Eu vou chamar de x1, x2, x3, e assim vai até o xn, ou seja, possui esse conjunto, então, n valores. Aí, a gente quer tirar a média geométrica desses n valores. Como é que a gente faz isso? Seguinte, a média geométrica pode ser escrita assim, ó, g com a barrinha, ela é uma raiz do produto dos valores que a gente quer descobrir a média geométrica, ou seja, x1 multiplicado por x2, multiplicado por x3, multiplicado e assim vai, até o último valor. Nós vamos tirar uma raiz. Agora, um detalhe. Essa raiz, o índice dela, é exatamente igual à quantidade de valores que a gente está querendo descobrir a média geométrica. Ou seja, nesse caso, são n valores. Vamos fazer um exemplo para você entender bem isso daqui. Vamos imaginar um conjunto A com os seguintes valores. Olha só, 3, 8 e 9. Ok? Então, a média geométrica desses valores pode ser escrita assim, ó. Média geométrica, então, uma raiz 3 vezes 8 vezes 9. Como são três valores, a gente vai tirar, então, uma raiz cúbica. E nós teremos, então, que a média geométrica será raiz cúbica de 8 vezes 9 dá 72. 72 vezes o 3, 216. Então, aqui no caso, nesse exemplo, raiz cúbica de 216 é o valor 6. Certo? Eu peguei valores, claro, simples, mas só para você entender como é que faz, então, a média geométrica, por exemplo, desses três valores. Mas a grande aplicação mesmo é a seguinte. Olha só, deixa eu descer um pouquinho. Aqui está bom. A grande aplicação para a média geométrica é essa daqui, ó. Vamos colocar o título aqui, ó. Taxa de crescimento. Anote aí, tá? Muito importante isso daqui, até porque algumas vezes já foi cobrado. E aplica, nesse caso, você vai ver que é a média geométrica. Olha só, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma empresa, tá? E essa empresa, ela teve, em determinados anos, vamos botar aqui, ó, primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano. Tá? Em determinados anos, essa empresa teve um crescimento, uma taxa de crescimento. Por exemplo, no primeiro ano, vamos supor que ela cresceu 30%. 30%. Desse ano aqui, ó, para o próximo ano, ela cresceu 8% em relação ao ano anterior, tá? E do segundo para o terceiro ano, ela voltou a ter um crescimento maior, ou seja, 16%. Então, ela teve um crescimento de 30% no seu primeiro ano, aí para o segundo ano houve um crescimento de 8%, e do segundo para o terceiro ano um crescimento de 16%, sempre em relação ao ano anterior. Ok? Aí a pergunta, qual é a pergunta lá? A pergunta é essa daqui, ó.
Qual foi o crescimento médio dessa empresa? Qual foi o crescimento médio desta empresa aí? Nota que ela cresceu com valores diferentes, 30%, depois 8%, depois 16%. Qual seria a média de crescimento aqui? Ok? Olha só, vamos supor o seguinte. Vamos supor que essa empresa, só para você entender bem, ó, ela vendeu 100 num determinado ano. Vendeu 100. 100 mil reais, 100 alguma coisa, ok? 100. Aí, ela teve um crescimento de quanto aqui? 30%. Quanto é que passou, então? 100 com um crescimento de 30%, passou para 130. Concorda comigo? Aí, ela teve quanto? Ela teve um crescimento de 8%. E 130 com um crescimento de 8%, vamos pegar o auxílio da calculadora. Olha só. 130, vamos colocar um aumento de 8% sobre os 130. Como é que a gente faz? Vai dar 130 vezes, pessoal, um aumento de 8%. Nós multiplicamos por quanto? Por 1,08. O resultado deu 140,4. Então, nós vamos ter aqui 140,4. Ok? Aí, por último, ela teve um crescimento agora de 16%. Quanto é que ficou? Vamos à calculadora. Então, 140,4 multiplicado por quanto? Ou seja, um aumento de 16%, a gente multiplica por 1,16. Tudo isso, gente, a gente aprendeu lá na aula de porcentagem. Se você não assistiu a aula de porcentagem, vai lá que vale muito a pena, tá? 1,16, então o resultado vai dar 162,86. Ok? Então o valor final aqui, ó, 162,86. Esse é o valor final, então. Até vamos marcar bem ele aqui, ó. Esse é o valor final, ou seja, o valor que a empresa atingiu após esses aumentos consecutivos, tá? Após essas taxas de crescimento. Agora vamos fazer o seguinte, a gente quer descobrir o que mesmo? O crescimento médio. Muitos alunos aqui fariam o seguinte, eles calculariam uma média aritmética. Olha só, vamos pegar aqui os valores. Nós temos o valor 30, então a média aritmética seria o valor 30, mais outro crescimento que é 8, mais o outro crescimento que é 16, dividimos tudo isso aqui por 3, isso aqui vai dar quanto? Média aritmética vai ser 30 mais 8 dá 38, 38 mais 16, 54, 54 dividido por 3, 18. Então, gente, de acordo com a média aritmética, seria um crescimento médio de 18%. Vamos ver aqui, ó, vamos descer um pouquinho. Vamos ver se realmente isso se confirma. Olha só. Vamos supor a empresa, então, com um valor inicial 100. Tá? Aí vamos colocar aqui os aumentos e vamos ver o que acontece. Então, se o crescimento médio, de acordo com a média aritmética, é de 18%, vamos colocar aqui um crescimento de 18%, aqui por 18% crescimento e, por último, também 18%. Quanto é que vai ficar? 100 com aumento de 18%, aqui é tranquilo, 118. Agora, 118 com aumento de 18%, vamos pegar aqui a calculadora de auxílio. Então, nós vamos ter o quê? 118 multiplicado por aumento de 18%, multiplica por 1,18 vezes 1,18. Isso aqui vai dar 139,24. Então, esse valor aqui, ó,
139,24. Vamos colocar agora um aumento de 18%, 139,24 vezes 1,18. O resultado deu 164,30. Tá? Então, 164,30. 164,30 utilizando uma média aritmética nos crescimentos, mas o real a gente fez antes ali, deveria ser 162,86. Conclusão, pessoal, a média aritmética não é a melhor maneira de nós representarmos um crescimento médio em relação a uma empresa, por exemplo. Ok? Vamos fazer aqui a média geométrica. Vamos descer um pouquinho mais. Um pouquinho mais, tá aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, aplicando a média geométrica, a gente terá o seguinte. Olha só, a média geométrica aqui é uma raiz cúbica, né? São 3 crescimentos. Vamos lembrar aqui em cima, nós temos crescimento então de quanto? Nós temos de 30%, 8% e 16%. Ok? Então, vamos lá. Um crescimento de 30% é a mesma coisa que 1,3 multiplicado. Qual outro valor? Um crescimento de 8%. Então, nós multiplicamos por 1,08. E, por último, um crescimento de 16%, nós multiplicamos por 1,16. Isso aqui, então, dará uma média geométrica de quanto? Vamos lá. Vamos até puxar aqui a calculadora científica. Assim, nós temos, então, 1,3 vezes 1,08 vezes 1,16. Deu esse valor aqui. Tirando uma raiz cúbica, nós vamos ter 1,176544 e assim vai. Vamos escrever aqui, 1,176544. Vamos utilizar esse valor aí. 1,176544. Então, como a gente vinha fazendo, nós temos realmente um aumento aqui de 17%, porque o 1 é 100%, esse 0,17 aqui, então será 17,6544% seria o nosso crescimento. Vamos colocar aqui, 17,6544, tá? Esse aqui é um valor aproximado para o crescimento médio dessa empresa. Então, vamos testar se a média agora geométrica é realmente a taxa média de crescimento. Olha só, vamos imaginar a mesma situação, um valor 100, e esse valor 100 ele terá 3 aumentos. Tá? Os aumentos são de 17,6544%, ok? Vamos dizer, então, que esse x aqui, vamos representar por x para a gente não ter que escrever toda hora aqui 17,6544. Então, aqui nós temos um crescimento de x%, que é aquele valor ali, né? Aqui também um crescimento de x%, e aqui também o mesmo crescimento de x%. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa calculadora e nós teremos o seguinte. A empresa vendeu, então, 100 num determinado ano e teve um aumento de 17,6544%. Então, como a gente vai fazer? 100 vezes 1,176544. Ficamos, então, com 117,6544. Vamos colocar apenas 117,65, tá? Então, vai lá. 117,65. Agora, novamente, um aumento. Vamos pegar esse valor, então, aqui, 117,6544 e multiplicar, então, pelo nosso aumento, que é de
1,176544%, ou seja, 1,176544. Vamos voltar um aqui. Isso aqui deu quanto? 138,42. Vamos colocar aqui, ó. 138,42. E vamos finalizar com a última multiplicação, vezes 1,176544, o resultado 162,86. Ok? Esse, então, utilizando o crescimento médio pela média geométrica. Reparem o seguinte, vamos subir um pouquinho, olha lá, ó, mesmo valor, tá, gente? O crescimento que teve anualmente aqui, ó, 30%, 8% e 16% resultou esse valor 162,86. E pela média geométrica, utilizando, nós resultamos o mesmo valor 162,86, utilizando daí o valor da média geométrica como crescimento aqui acima. Ok? Então aqui ficou um grande exemplo acerca da média geométrica, tá? Esse exemplo aqui, ó, taxa de crescimento, ok? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica ali em gostei, faça comentários também, ok? Nos vemos na próxima aula e tenha bons estudos.